Olá, estudante. Vamos à nossa aula 09. Hoje fazendo uma revisão sobre o emprego do G ou J, tá? Que na atividade de vocês vai estar no modelo de uma cruzadinha, para ficar mais dinâmico, e falarei um pouco a respeito do poema de cordel, visto que no exercício de vocês tem uma atividade de interpretação, certo? Sobre um cordel. O emprego do G. O G será usado nas palavras que são terminadas em agem, igem, ugem, e também em palavras que terminam com ágio, égio, ígio, ógio, úgio, como passagem, vertigem, ferrugem, pedágio, sacrilégio e vestígio. Então, quando o meu substantivo ele terminar, tiver essa finalização, certo? Nós iremos acrescentar o G. E em verbos terminados em ER, IR, e em palavras derivadas de palavras escritas com G. Proteger, fugir e fingir. Então, observem que toda vez que os substantivos terminarem em, eu irei utilizar o G. Toda vez que terminar em io, também utilizarei o G. Toda vez que eu tiver verbos que terminem em ER e IR, eu utilizarei também o G. E em palavras derivadas de palavras escritas, ou seja, que em sua versão primitiva são escritas com G. Já o J será utilizado em palavras derivadas de uma palavra escrita com J e em formas verbais de verbos terminados em AR, certo? No infinitivo. Então, você pode parar e observar. Laranjinha, que vem de laranja. Cajueiro, que vem de caju. E beijoca, que vem de beijo, que são palavras escritas originalmente com J. Quando eu coloquei aí em formas verbais de verbos terminados no infinitivo, nós vamos observar que no caso do J é apenas quando termina em AR. Então, nesse caso é que eu vou utilizar o J e não o G. Em palavras de origem tupi, africana e árabe, como pajé, jequitibá e genipapo. E em palavras terminadas em age, ou seja, onde tenha essa formação do A e o E, eu irei colocar entre elas o J, como laje, ultraje e traje. Agora, vou falar um pouquinho para vocês sobre a literatura de cordel, que não é nenhuma novidade, que vocês já tiveram contato com esse tipo de texto na escola. Falarei sobre algumas questões de origem e um pouco também sobre as características do cordel. A origem do cordel, na forma como tradicionalmente os folhetos eram expostos em Portugal, para venda, eles eram pendurados em cordas, cordéis ou barbantes. Então, daí vem o nome cordel, pelo fato desses textos, desses folhetos, serem expostos em cordas, em barbantes. As principais características do cordel são a manifestação artística que combina vários elementos, como a escrita, a oralidade e imagens. Nós vamos observar a seguir que são narrativas que contam histórias fantásticas de personagens regionais ou situações do cotidiano, trazendo lendas do folclore, temas políticos, sociais, religiosidade, temas profanos, entre outros. Então, o cordel, apesar de ser muito atrelado à cultura nordestina, ele não é um gênero, vamos dizer assim, antigo. Ele é sempre utilizado com assuntos do cotidiano, assuntos atuais, fazendo críticas, chamando a atenção para histórias fantásticas também, mas de uma maneira mais regional. As estilogravuras se tornaram uma marca dos folhetos de cordel e possuem uma estética bastante própria, com grandes contrastes, formas simplificadas, uso intenso da cor preta e muitas vezes a presença dos veios da madeira no resultado final.
Então, para ilustração dos cordéis, nós observamos a presença das xilogravuras. Aí nós temos um exemplo da mudança do sertão, para que vocês relembrem. A oralidade também é um elemento importantíssimo na literatura de cordel. É através da declamação que o cordelista se expressa plenamente e se comunica com o público. Então, se a gente parar e observar, o cordel, ele é um tipo de poema. Ele é formado por versos, por estrofes, certo? Com uma linguagem mais coloquial, onde trabalha assuntos do dia a dia, assuntos polêmicos, e traz também em sua apresentação uma forma declamada, uma forma mais musical. Apesar de ser uma expressão popular e coloquial, o cordel possui uma métrica específica, como emprego de versos e requer também o uso de rimas. Sendo assim, é necessário muita criatividade, técnica e sagacidade para ser um bom cordelista. Então, observe que, como eu disse a vocês, apesar de utilizar a linguagem coloquial, a linguagem do povo, com variações linguísticas e também muitas vezes até gírias de uma certa cultura, o cordel ele segue aquelas regras do gênero poema, como os versos, como a rima, como as estrofes. E também é necessário ser muito criativo para produzir um cordel. O cordel nordestino tem como marca a maneira irreverente e coloquial de contar as histórias. Ele utiliza a simplicidade e a linguagem regional, o que o torna uma expressão de fácil compreensão para a população em geral. São muitos os artistas de cordel no Nordeste brasileiro. Alguns dos nomes que se destacam são, nós temos aí Patativa do Assaré, Theo Azevedo, que são nomes muito conhecidos quando se fala de cordel. Para finalizar, deixo aqui para que vocês façam a leitura deste cordel que eu achei muito interessante. E na nossa atividade, vocês irão refletir acerca de um cordel, certo? E relembrar as principais características que eu falei aqui no vídeo e que vocês já trazem como conhecimento aí de mundo, até construído na escola anteriormente sobre esse gênero. Espero que vocês tenham uma ótima semana, bons estudos, se cuidem. Abraço.